Olha, fala inglês. Hola Joaquín, mucho gusto, mucho Isso, gusto. Estamos muy entusiasmados con escucharte y con conocer las experiencias de los bancos comunitarios allá. Ah, obrigado. exatamente. Então, a Sabrina e eu, nós vamos fazer essa dupla de coordenação. Nós vamos ter uma mística no início, depois vai ter uma fala mais institucional do CEAL, assim, contextualizando o que que é esse momento. Aí depois entra a tua fala, nós vamos te chamar. Já sabemos que tu preparou uma apresentação, né, para poder trabalhar conosco. A gente pensou entre 20 e 30 minutos para você poder fazer a apresentação, não sei quanto que você se organizou para falar também, e depois a gente abrir para poder dialogar com as pessoas que vão estar na nossa reunião, né? Dúvidas, enfim, curiosidades. A nossa ideia é que essa atividade vá até às 5h30. Então, a gente tem 1h30 aí de prosa hoje para poder conversar contigo. E estamos na expectativa aí de que vai ser com certeza um lindo momento, né? Peguei da minha. Eu só teria aquela dúvida que eu falei aqui, assim, vai ter alguém ajudando na tradução, né? É uma tradução simultânea, se eu posso continuar falando e, enfim, alguém traduz, ou eu tenho que parar para a pessoa traduzir? Acredito que vai ser simultânea, mas vamos perguntar para o É, pessoal que está organizando é essa parte. simultânea, é simultânea, viu? É simultânea. Então, ó, tá aqui a Bianca e o Ramon. Eles vão É, fazer essa, à medida que você vai falando, só procura falar, não falar muito rápido para eles conseguirem te acompanhar. E tá eles certo. vão fazendo a tradução simultânea à medida que você vai falando, não se preocupa com isso. E aí Ah, que eles bom. vão orientar, aqui embaixo aqui tem um globozinho que eles vão orientar, que quem precisar ouvir no português ou no espanhol faz a mudança lá do local que eles vão orientar. Então fica bem tranquilo. A gente mudou de link Ah, exatamente para você ficar bem à vontade para falar e se tá bem. comunicar, né? E se Ah, comunicar, fica obrigado. tranquilo. Que boa. Tá bom, a gente não tá conseguindo te adicionar, não tá aparecendo aqui. Você tem uma outra conta do Zoom que você conseguiria Não, logar? eu uso sempre a mesma conta. Inclusive, eu tenho experiência em É, interpretação pelo Fórum Social Mundial e eu nunca tive problema. Então, eu confesso que eu também estou confuso, eu não sei o que está acontecendo. Bom, posso tentar aqui sair, fechar, abrir de novo, para ver se faz alguma diferença. certo. A gente precisa Conta. testar a música ou a apresentação que vai ser utilizada, ou isso vai na hora? A Ou já gente já foi testou testado? aqui, a gente testou. Ah, Só uma tá. coisa, eu saí da Certo? cabine, tá? A Bianca também não tá mais na cabine. Certo, vamos ver se o Ramon aparece agora. Ah, tá. Estão esperando o Ramon chegar. Tá bem. Na verdade, ele já estava aqui, né, faz um tempo. É só que a gente está com um pouco de dificuldade no sistema aqui, Ah, na sim, plataforma sim, de. sim. Eu estava falando com o Ramon desde cedo, matando a saudade dele. A Ju, Gabs, quando vocês vão colocar ele na cabine, aparece, vocês estão procurando na lista dos participantes, certo? Sim, eu tentei adicionar o e-mail dele, só que aí na hora não funcionou, porque a Hum. reunião já estava aqui. Ah, E apareceu aí aqui agora agora, eu gente. mostro na frente, Apareceu para Apareceu? mim. Ramon S. perfeito. Oliveira. O nome Beleza. dele não estava aparecendo na listagem, É, agora apareceu, só o certo. da Bianca. Peraí, um instante. Eu acabei de admitir ele. Português para espanhol, né? Vocês me escutam? Sim, agora deu certo, Ramon, obrigada. Deu tudo certo?
Deu certo, eu vou confirmar aqui. Deu certo. Muda alguma coisa para quem é o intérprete, no caso, para poder confirmar, mas deu certo. Aqui no sistema está configurado. Eu vou ver aqui, vou colocar. Já está funcionando, né? Já. Agora a A cabine cabine, caiu de novo. para Opa, mim, ela está peraí, peraí. funcionando. Para mim também, mas Agora peraí, caiu de novo. deixa eu ver. Ah, a Bianca caiu agora, eu vou colocar, peraí, Bianca. E você Bianca. só inverte, Maju, Ah, coloca peraí, o da Bianca. ela para um, ela português para espanhol e ele espanhol para português. Tem que Ah, só obrigada, inverter. tá, peraí. Eu coloquei a Maju como host para ela conseguir fazer, Não, porque nós para mim não estava somos aparecendo. dentro da mesma cabine. Quer me passar o host? Eu boto rapidinho na cabine, se quiser, e depois eu devolvo o host. Ó, vê se rolou. É, só tem português e espanhol, é a mesma cabine para os dois, eles só revezam. Ah, peraí. Português. É um lado só, português e espanhol, espanhol e português, eles Português, só vão revezando. entendi. Foi aí, né, Bia? Ok. Aí, finalizando esse ajuste aqui, já é a canção, né? Sim, Certo. Então, Elisa, assim que puder começar a colocar a canção, eu já coloco e aí podemos. Se puder já, só avisar, tá bom? Gente, boa cre- reunião, viu? Até já. até Valeu. já uma boa reunião para nós. Eu acredito que mais um minuto, aí a gente já possa ir começando, até para não atrasar muito o início. Então, quando for 16h06, a gente pode colocar a canção para nós começarmos a nossa atividade. Boa tarde. Oi, Alice, Mariana. Oi, oi, boa tarde, Boa Geraldo, tarde, coisa todo mundo linda. aí. Valeu, Maju. Antes de nós iniciarmos com a canção, vai ter alguma orientação específica para quem precisa de tradução ou É melhor orientar, que tem uma cabine de tradução e aí embaixo, né? Entrar naqueles três pontinhos more, onde tem um círculo escrito more, e dentro você tem uma interpretação. Aí quando a pessoa clica em cima, vai ter português ou espanhol e ela aceita. Eu acho que é a primeira coisa para falar assim antes de começar a atividade, né? E você tá toda linda. agora que a luz voltou, vou até conseguir acessar a internet que não seja do celular. ¿Les parece que a las y 10 pongamos la canción? Bien. E não esquece de colocar para gravar, gente. Já tá gravando, Mari. Estamos gravando aqui, aí depois a gente compartilha lá. Certo. Então, talvez, enquanto as pessoas vão chegando, quem sabe a Mariana, que já passou a informação, passa novamente para nós como é que faz para quem precisar de tradução, que nós vamos ter tradução simultânea aqui durante a nossa reunião de hoje, né? E aí, quem entende mais desse universo vai nos explicar aí para quem precisar,
para poder acessar. O Joaquim, que é a pessoa que vai estar conosco, ele vai falar em português. Então, para quem precisar de tradução aí, por favor, Mariana, nos explique como é que consegue acessar. Uhum. Nas ferramentas lá embaixo, agora já tem um ícone direto. Está escrito interpretação. É só clicar em cima e escolher português ou espanhol. Eu vou colocar no chat também, que tem essa opção. Para você já aparece um ícone direto, né? Nas ferramentas, lá embaixo. Aqui nesses 3 É um pontinhos, globo. O meu já está interpretação. ao lado, já está fora. É um globinho. Maravilha, olha que legal. Um globinho, aí eu clico se eu quero a tradução para Isso. português ou para espanhol. Pronto. Pode jogar isso aqui fora? E a caixa que veio completa também? Então, sejam todos muito bem-vindos aí para a nossa atividade, para a nossa reunião, para o nosso encontro. O nosso combinado é iniciar 16h10, de forma a 16h10 do Brasil e da Argentina, né? De modo a permitir aí que todo mundo consiga chegar para o nosso debate, para o nosso diálogo. Então, estamos aguardando só mais um minutinho aí para poder começar. Entonces, para explicar en español, en las herramientas del anfitrión tenemos la posibilidad de ponerlo en español para que directamente la traducción nos salga así. Ok. Sim. Podemos começar, então? Ou melhor, Sim, sim. continuar, né? Por favor, no vídeo que nós combinamos para a abertura da nossa reunião. É para um futuro próspero de união, onde todos são iguais e sem patrão, trabalhando juntos na autogestão. Economia solidária, você tem que entender, pois é algo muito grande que não podemos perder. Tudo junto com o povo, que sempre lá vai lutar, seja na educação, na plantação ou no seu lar. Observava o professor Singer, séculos e povos de luta, organizar, cooperar, dividir, em todos a mesma conduta. De economia solidária, batizou o nosso movimento. O futuro é agora. É o nosso momento. Mais que sonho, realidade. Contra a opressão, a verdade. Economia solidária é o hit para quem busca liberdade. Pro trabalhador, autonomia. Tempo para estar com a família. Comer bem, viver bem.
Cooperar é o caminho, confia. Você não tá sozinho. Trabalhar em coletivo é estar como um só, consumindo bem mais entre nós. Gera renda e ganhos iguais pro comércio e moedas locais. Novo mundo é possível e real, respeitando sempre o ambiental. Reduzir a pobreza e a falta na mesa, desenvolvimento social. Economia solidária pra geral. Trabalhar em coletivo é estar como um só, consumindo bem mais entre nós. Gera renda e ganhos iguais pro comércio e moedas locais. Novo mundo é possível e real, respeitando sempre o ambiental. Repartir a riqueza, fartura na mesa, desenvolvimento social. Economia solidária pra geral. Economia solidária pra geral. Economia solidária pra geral. Economia solidária pra geral. Gratidão aí por ter compartilhado o vídeo conosco. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Esta es un espacio de conversatorio organizado por nuestro grupo de trabajos de economía solidaria de SEAL. Y Uau, gente, a gente construir esse futuro. Eu acho que a gente finaliza esse momento, faz a síntese. Pode continuar, Eh, Sabrina. sí, no sé qué es lo que se interpuso. Y bueno, vamos a pedirle a Quique de la Coordinación General de SEAL que nos haga un poco la apertura del espacio y nos dé la bienvenida. No sé por dónde anda Quique. Pero aquí, ¿me escuchan? Sí, te Hola, escuchamos. ¿me escuchan? Sí. Aló. Ah, bueno. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Desde el equipo de coordinación estratégico de SEAL es un honor, es una alegría poder estar con ustedes, compartir. Les presentamos nuestro GT, nuestro grupo de trabajo de economía social y solidaria como SEAL. Planteamos y queremos seguir construyendo y articulando alternativas en toda América Latina y el Caribe. Somos una organización, una plataforma amplia de muchas organizaciones en América Latina y de varios países también. Y el GT de Economía Social y Solidaria es una propuesta que viene trabajándose desde hace años, pero que en este momento toma un nuevo impulso, toma nuevos bríos, entendiendo también los retos que propone en este momento América Latina y el Caribe en un ascenso de las derechas y sin duda en un aumento permanente del corporativismo mundial. ¿Cuáles son las alternativas que proponemos frente a un sistema tan avasallador y tan indolente como el que ha demostrado ser el sistema en el que nos estamos moviendo, el sistema capitalista? En ese sentido, entonces, el grupo de trabajo viene reuniéndose y retomando algunos aspectos, como bien lo dice la convocatoria. Esta es nuestra cuarta reunión. Queremos hacer una pequeña introducción sobre cómo ha sido este momento de reencontrarnos. La primera es volver a discutir sobre los sentidos y los horizontes de la economía social y solidaria en SEAL, para reflexionar sobre nuestras prácticas actuales, compartir también las experiencias que tenemos y explorar posibilidades de trabajo conjunto en la región.
Ese es, llamémoslo así, el primer momento. Luego discutimos alrededor de las expectativas, de las tensiones y de cuáles pueden ser las estrategias que tenemos, cuáles son las razones por las que queremos encontrarnos y construir como grupo de trabajo nuestra identidad alrededor de la economía social y solidaria. Una tercera reunión que tiene que ver con las prácticas en donde estábamos discutiendo cuáles son nuestras propias prácticas y esta reunión lo que pretende, este espacio, este encuentro entre las diferentes personas que estamos acá y diferentes organizaciones, lo que nos retan es a poder encontrar, buscar, dialogar con experiencias con experiencias que consideramos son importantes y muy poderosas en América Latina y el Caribe. Y en ese sentido, pues es para nosotros de verdad un placer poder contar con Joaquín Melo. Con Joaquín Melo. Eh, es un placer poder contar con Joaquín Melo hoy en una experiencia muy importante para América Latina y el Caribe con el tema, con el proyecto de Banco de las Palmas y coordinador general de la Red Brasileña de Bancos Comunitarios. Eh, Queremos seguir construyendo este espacio, queremos seguir encontrándonos, queremos que inviten a otras organizaciones y vamos a seguir en un ciclo en este momento de 3 conversaciones sobre experiencias fundamentales que han resultado a partir del encuentro de la solidaridad entre muchas organizaciones y presentan y vienen y nos cuentan propuestas como esta que nos van a contar el día de hoy. A nombre del equipo de coordinación estratégica, a nombre del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Educación Popular, gracias por estar acá y ojalá podamos seguir construyendo alternativas, vamos a seguirnos encontrando, vamos a seguir creciendo y vamos a dar más posibilidades, vamos a ver más posibilidades de construcción colectiva y conjunta. Entonces, muchas gracias por la participación, un abrazo a todos y a todas. Sabrina y Elisa. Gracias, gracias Quique por tus palabras y por esta bienvenida a los compañeros, a las compañeras, a las compañeros y las compañeras del GT, pero también a los compañeros del resto de Latinoamérica que nos están acompañando. Y bueno, entonces en este marco lo que nos interesa es recuperar algunos de los objetivos que nuestro grupo de trabajo tiene en relación a pensar las economías solidarias y a pensar cómo miramos esas organizaciones y convidamos nuestras experiencias. Y en este caso la intención es conocer una experiencia pionera, que es la del Banco de Palmas y que es una iniciativa emblemática de la economía solidaria y de las finanzas comunitarias en el mundo y escuchar en este caso a uno de sus principales impulsores para comprender cómo se construyen alternativas económicas desde nuestros propios territorios. También pensar en experiencias que puedan fortalecer la educación popular como una herramienta de transformación y en este sentido la trayectoria de Joaquín Melo como un educador popular muestra estos procesos educativos, las instancias de organización comunitaria y la participación colectiva como experiencias que puedan generar cambios económicos y sociales. También pensar, intercambiar aprendizajes en territorio, ¿no? El diálogo permite poner en conversación experiencias de Brasil, luego también traer experiencias de otros países, identificando desafíos, estrategias, herramientas comunes o diferentes. Reflexionar también sobre las finanzas y el servicio de la comunidad pensando en el contexto de crecientes desigualdades, como dice Quique, y en el avance de nuevas derechas, imaginar de qué modo podemos democratizar el acceso al crédito, la justicia productiva y la justicia de consumo. También que nos generen posibilidades de inspirarnos para impulsar nuevas experiencias, pensar de qué modo tanto al interior de SEAL como de las distintas organizaciones podemos pensar en experiencias parecidas y cuáles son los desafíos y los dilemas de pensarnos en el marco de, por ejemplo, SEAL, que es una experiencia internacional en el término de poder pensar finanzas internacionalizadas en el marco de bancos comunitarios y las posibilidades de tejer redes entre nosotras y nosotras en el encuentro de y la búsqueda de fortalecer vínculos con otras personas, organizaciones y colectivos.
Eh, bueno, damos la palabra entonces ahora a Elis. Gracias, Sabrina. Gracias, Kike. Boa tarde para todas. Aqui no Brasil, né? Boa tarde para todas e todos. Então, sejam muito bem-vindos aí para o nosso diálogo, que é uma atividade organizada pelo CEAL, em especial pelo Grupo de Trabalho de Economias, Solidárias, que, como bem disse Sabrina e o Kiki, é, está num processo de reorganização. E nesse processo de reorganização, além de olhar para as nossas experiências internas, agora a gente também está olhando para essas experiências que são de referência aí para a construção da economia solidária no Brasil e no mundo, né? Pelo menos na América Latina e no Caribe. E para dialogar conosco hoje, nós temos a presença, então, de um educador popular, que é uma pessoa bastante importante no campo das finanças solidárias no Brasil, que é o Joaquim Melo. Ele já foi previamente apresentado, né? Ele é, além de ser um grande educador popular, ele também é diretor de projetos do Banco Palmas, é coordenador geral da Rede Brasileira de Bancos Comunitários e também é autor de alguns livros. E ele vai estar conosco hoje, nessa tarde, nessa reunião, nesse momento de diálogo, para compartilhar a experiência que tem desde os bancos comunitários de desenvolvimento que tem aqui no Brasil. E para que esse diálogo também possa acontecer, a gente propôs a seguinte metodologia. Então, o Joaquim, ele faz uma fala, agora no início, de uns 20, 25 minutos, e depois nós vamos abrir para perguntas, inquietações, enfim, outras experiências que nós gostaríamos de compartilhar nesse momento dessa roda de conversa. Então, quero agora chamar aqui com muita alegria para fazer a sua fala, para contar a sua experiência, o Joaquim Melo, que é aí uma grande liderança dentro do campo das finanças solidárias e da economia solidária no Brasil. Então, Joaquim, contigo, seja muito bem-vindo. E aí nós vamos ficar com a câmera desligada quando a gente abrir a câmera, porque está acabando o teu tempo. Pode ser? Boa estratégia, pode ser. Obrigado, Eliane, pela Elisângela, pelas palavras elogiosas. Queria agradecer muito também o convite ao grupo de trabalho da Ecosol da CEAL. Eu sou um líder comunitário, gente, que há 40 anos mora no bairro de periferia de Fortaleza, que é o Conjunto Palmeiras, onde a gente conseguiu transformar esse bairro, que era muito pobre economicamente, essa é a história que vou contar para vocês, mas através da cooperação, da solidariedade, da economia solidária, a gente conseguiu superar a pobreza dessa comunidade, desse bairro, tem 60 mil habitantes, e nacionalizou no Brasil inteiro essa experiência dos bancos comunitários, que compõe no Brasil, isso é importante a gente explicar no início, o Brasil tem organizado, né, ainda em processo, mas já bem avançado, um Sistema Nacional de Finanças Solidárias, que é composto por 3 segmentos. Uma rede de cooperativas populares, cooperativas de crédito popular, solidária, mais de 100 cooperativas, uma rede de fundos rotativos solidários, que é uma metodologia também bem consistente do Brasil, aí se fala de mais de 3 mil fundos rotativos solidários no Brasil, e uma rede de bancos comunitários de desenvolvimento, são bancos desenvolvidos pelas comunidades, que é onde eu me insiro nessa rede, que compõe esse vasto campo das finanças solidárias do Brasil, que, por sua vez, é parte integrante do movimento maior da economia solidária. Então, para ficar aqui de forma didática e não querer
percorrer em campos teóricos, conceituais, o que é finanças solidárias, o que é economia solidária, eu resolvi fazer da forma mais simples para mim, e que eu dou conta, que é contar a história da minha comunidade. É lá que eu moro já há 40 anos, é lá que eu vivo, é lá onde eu fiz toda a minha trajetória. E contando essa história, vocês vão perceber como é que se deu a construção no Brasil do Banco Palmas, que é um banco comunitário, e de toda a rede brasileira de bancos comunitários. Eu peço desculpa, eu tenho interesse muito grande, eu acho, na outra encarnação, quando eu vier, vou pedir a Deus pelo menos uma coisa, que eu possa falar espanhol, para poder me comunicar com mais facilidade, pelo menos com nossos irmãos e irmãs, companheiros e companheiras da América Latina. Mas, na ausência do meu espanhol, eu vou tentar aqui passar a mensagem em português, já agradecendo aí a todo o pessoal que está no apoio na tradução. A gente pode passar, eu preparei alguns slides, porque as imagens, elas falam muito forte, né? Então, se puder começar a passar os slides, aí seria bom. Vou colocar aqui, Joaquim, um instantinho. Pronto, gente. Mas, enquanto começa os slides, pronto. Então, a nossa história, acho que todo mundo já vendo, né? Para mim já deu aqui. A nossa história, ela começa em 1973, quando todos nós que eu falo, meus pais, meus avós, enfim, moravam na beira-mar de Fortaleza, que é a região nobre de Fortaleza. Isso em 1973, mais ou menos isso há mais de 50 anos atrás, quando eles nos expulsaram. Na época era ditadura militar no Brasil, né? E nos expulsaram para uma região que só tinha mato e lama, imenso matagal. E nós lá ficamos durante vários anos, várias décadas, morando nessa situação. Essa imagem é um pouco a imagem da época, né? Os barracos de lona, a situação de pobreza. E esse slide fala muito para a gente, porque é uma reunião que a gente fazia todos os dias, às 18 horas, 6 horas da noite, para pensar duas coisas. Que naquela situação de extrema pobreza, de extrema miséria, ali afastado de tudo, a gente só tinha duas coisas a pensar. Ou pensar em como é que fugia dali, como é que ir embora dali, ou uma segunda opção, que foi a opção que a gente adotou, como é que a gente se organizava coletivamente de forma solidária para resolver aquele problema. A gente não tinha para onde ir. E todos os dias, às 6 horas da noite, e aí vem um processo pedagógico muito forte da organização popular, que é uma crença que nós temos. Sem organização popular, sem um poder popular, sem uma comunidade mobilizada e organizada, é impossível que tenha economia solidária, é impossível que tenha desenvolvimento local. Então, todos os dias a gente se juntava nesse local para perguntar isso. Primeiro, para contar os mortos. Quantas pessoas morreram, quantos ficaram vivos, porque as doenças eram várias. E depois, o que é que a gente poderia fazer para poder superar aquela situação. Então, vamos passar aí o slide. Vocês vão ver ao longo de minha conversa que esse processo de mobilização, de organização comunitária, de discussão do problema, de criar uma rede local, sempre foi o promotor, sempre foi quem possibilitou a nossa superação. Então, durante várias décadas, 2 décadas, a gente construiu literalmente o Conjunto Palmeiras através de mutirão comunitário. A gente se encontrava, fazia ali, vocês estão vendo essa imagem, uma creche comunitária, que a maioria das crianças morriam ali de fome, então fazia ali a multimistura, a cozinha solidária, o aproveitamento dos alimentos, tinha banco de leite, enfim, uma série de alternativas. Essa foto de baixo é uma casa de parto comunitária, onde as mulheres se encontravam, se reuniam, e tinha umas parteiras comunitárias. Então, se foi os mutirões para drenagem do Conjunto Palmeiras, os mutirões para criar a associação de moradores. Então, durante 20 anos, nós fomos construindo. Palmeiras
para quem conhece, para quem vai lá hoje, é um bairro da periferia de Fortaleza, que é a capital do Ceará, bem afastado. Mas para quem chega lá hoje, você já encontra o poder público, que é uma coisa bem recente. Mas durante 40 anos, nós construímos com nossas próprias mãos. E foi importante para a construção do Banco Comunitário do Palmas, vou já falar sobre ele, porque só foi possível pela essa cultura da solidariedade. A grande riqueza dessa época é que a gente criou uma cultura de pertencimento, de relacionamento, de certeza que nós somos possíveis, nós quem é a comunidade. Então, as finanças solidárias do Brasil, eu podia até arriscar, a economia solidária do Brasil, ela começa de baixo para cima, ela começa de forma autogestionária, um novo tipo de governança e de gestão, que é a gestão, a soberania comunitária. Então, foi depois que a gente organizou os mutirões comunitários, que deu ali uma melhorada no bairro, já tinha escola comunitária, creche comunitária, igreja comunitária, mercadinhos e tal, que a gente se fez uma pergunta, ora, por que que a gente, que é tão organizado, tão empreendedor, tão com espírito de cooperação, por que nós somos pobres economicamente? Pode soltar que tem até uma frase sobre isso. Essa foi a pergunta que mudou as nossas vidas. Eu só estou aqui hoje, conversando com vocês, porque isso já faz 28 anos atrás, nós fizemos a pergunta para nós mesmos. Por que que nós somos pobres economicamente falando? Uma comunidade de 30 mil pessoas, valentes, organizadas, empoderadas, por que nós somos pobres economicamente? E a resposta dessa pergunta, que talvez seja uma pergunta dificílima da gente responder, a gente fez lá, literalmente, uma pesquisa. Entenda-se, estou falando de 1997, 28 anos atrás, 90% da comunidade não tinha sequer o ensino médio, porque lá não tinha nenhuma escola de ensino médio, que é o ensino que vai até 12 anos de estudo, mas nós resolvemos fazer uma pesquisa, que literalmente era as pessoas, os jovens da comunidade, eram 20 jovens, que iam de casa em casa perguntando para os moradores 3 coisas. Pode mostrar aí o próximo slide. Isso. Hoje a gente continua, pronto. Hoje a gente faz essa pesquisa, continua fazendo ela, hoje digital. A gente já faz todo ano, mas hoje já temos aplicativo, já fazemos digitalmente. Naquela época era de papel. Os jovens foram nas casas das pessoas, não interessava se a casa era muito pobre, se era um barraco, o que era, e perguntava 3 perguntas. O que você consome todos os meses? Quais são os produtos mais consumidos aqui na casa? Não interessa de onde vem o dinheiro. O que você consome, qual é a marca dos produtos que você usa e o local que você faz as suas compras. Ora, e nós chegamos a visitar 1000 casas. E no final daquela pesquisa, né, aquele levantamento que a gente fez com os jovens na mão, nós vimos que já tínhamos 3 milhões de reais de compras todos os meses. Ora, não interessava de onde vinha o dinheiro. Muita gente era operário, recebia benefício social do governo, muita gente recebia esmola, não interessava a origem do dinheiro. Mas naquela comunidade muito pobre, muito carente, já tinha 3 milhões de compras sendo feitas todo mês. Qual era o problema que deu no resultado da pesquisa? 90% de tudo que a gente comprava vinha de fora do bairro. Vinha das grandes corporações. Da coisa mais simples, uma roupa, um sapato, um corte de cabelo, um shampoo para lavar a cabeça, um sabonete, um material de limpeza, tudo vinha de fora. E foi esse mapeamento, e a gente faz isso todos os anos até hoje. Hoje a gente faz digital. Foi esse mapeamento para saber quanto nós somos, o que nós consumimos, o que nós produzimos, onde fazemos nossas compras, que veio a grande resposta, que é o grande mantra que orienta hoje no Brasil os bancos comunitários, que é o nosso próximo slide, pode passar? Ora, essa foi a sentença e a nossa certeza absoluta hoje. Nós não somos pobres. Nós nos empobrecemos,
porque perdemos as nossas poupanças locais. E perdemos as nossas poupanças porque tudo que a gente compra é das grandes corporações, das grandes marcas, das grandes empresas. A gente não produz. Isso é uma coisa que vem desde o Brasil colônia, desde a época da colônia. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os indígenas eram produtores daquilo que eles precisavam para viver. Eles viviam do que plantavam, do que pescavam, do que produziam, e botaram para nós que os pobres, nós somos só consumidores das grandes empresas. Então, a gente luta para ter o trabalho, para trabalhar, de preferência CLT, para a grande empresa. E nós dissemos isso é uma loucura, que a gente não é pobre, a gente se empobrece, porque tudo que a gente compra vem dessas grandes corporações, desses grandes empreendimentos, a gente não produz as nossas próprias necessidades, e 90% de tudo que a gente precisa para viver, a gente pode produzir localmente. Foi dessa grande conclusão, isso em assembleias populares, em organizações, foram 96 assembleias, mostrando aquele mapeamento para a população e dizendo isso, nós não somos pobres. Então, qual seria a saída para aquilo? Nenhum banco iria financiar 30 mil pessoas muito pobres que moravam dentro de uma comunidade, frutos de um mutirão comunitário. Então, nós dissemos assim, nós vamos ter que financiar nossa própria produção e financiar nosso próprio consumo. Já que nenhum banco está interessado nisso, vamos criar o nosso próprio banco. Pela nossa grande autoestima, pela nossa grande certeza de colaboração, de solidariedade, nós dissemos, vamos criar um banco. De onde vinha o dinheiro? Ninguém tinha dinheiro para começar o banco. Começamos o Banco Palmas com R$2.000 emprestado. Pegamos R$2.000 e dissemos, vamos inaugurar o nosso próprio banco. Foi assim que, pode passar o próximo slide. Pronto. Tem um anterior esse que é bem legal, acho que é bom mostrar. Pronto. No dia 20 de janeiro de 1988, com R$2 no bolso, na sede da Associação dos Moradores, nós inauguramos o Banco Palmas. E o que fazia esse banco? Uma coisa muito simples. A gente emprestava dinheiro para quem quisesse produzir na comunidade, pequenas empresas locais de confecção, que até hoje faz nossas roupas, uma empresa de material de limpeza, uma empresa de sabonete, uma empresa de corte de cabelo, e, ao mesmo tempo, emprestava dinheiro para quem quisesse consumir nas empresas locais. Esse é o grande desafio. Quando a gente acredita na produção da economia solidária, na produção dos pequenos, na produção local, que geralmente é mais ecológica, é mais salutar, gera trabalho, gera renda. Isso que a gente chamava da rede de prosumidores. Todos nós aqui na comunidade somos, ao mesmo tempo, produtores e consumidores. E o nosso banco, que era o Banco Palmas, em homenagem ao bairro, né? Conjunto Palmeiras, tinha um Banco Palmas, ia financiar essa produção. Começou com R$2.000 emprestado, só para registrar, e na primeira semana, o Banco Central do Brasil foi lá, processou, mandou prender todo mundo, porque não era permitido fazer banco de comunidade, e nós nos livramos desses processos todos na justiça, enfrentamos o Banco Central, e finalmente, lá para 2010, nós ficamos livres dos processos. Mas eu não quero me aprofundar nisso aqui. Então, como é que o banco emprestava para a produção? Microcrédito. E para o consumo? É o próximo slide. Para eu ter a certeza que as pessoas iam comprar na própria comunidade, primeiro lançamos esse cartão, o Palma Card. Era um cartão de crédito comunitário. E esses nomes, gente, tem uma simbologia muito forte. Palma Card, porque levantava a autoestima das pessoas, né? Era R$20 o limite, e as pessoas iam comprando como se fosse uma caderneta ambulante. O comerciante anotava atrás os valores, final do mês, pagava as faturas às pessoas e renovava o cartão. E depois viu no formato dessa moeda, formato gráfico, a moeda de papel, que foi a moeda Palmas. Esse cartão, essa moeda, era lastreada em reais. O povo comprava ali na comunidade, nas empresas locais,
O comerciante, quando queria, podia comprar de outro comerciante e as pessoas depois pagavam esse empréstimo na moeda social, né? E renovavam seus créditos, crédito à produção, crédito para o consumo, e foi assim, pode soltar o próximo slide, que vai mostrar isso, e foi assim, para que esse negócio pudesse pegar, eu mantive esse slide importante, para que esse banco pudesse dar certo, para que as pessoas pudessem acreditar nesse ecossistema de produção e consumo local, teve um amplo trabalho educativo. Sem educação popular, sem educação de base, sem a gente resgatar esse espírito de Ubuntu, de que nós somos, eu sou porque nós somos, é impossível qualquer desenvolvimento, é impossível qualquer projeto de economia solidária. Então, a gente pintava nos muros, compre do bairro, é mais emprego. Tinha bicicleta de som, fazendo ali, compre do bairro, acredite no seu banco comunitário. Tinha oficinas, rádio comunitária, uma série de instrumentos de educação, de comunicação popular, para fazer o trabalho de convencimento das pessoas naquele banco, naquela moeda, embora a gente já tivesse ali um pouco a cultura da solidariedade, mas foi preciso, importante, o amplo trabalho que hoje se desdobra em trabalho nas escolas, com as crianças e tal. A gente não pode perder esse processo da economia solidária, da educação popular, da educação de base, de forma criativa, de forma natural, espontânea. Então, assim foi feito. E foi desse jeito que a gente levou o povo, pode passar, levou o povo a fazer as suas compras, e aí vocês estão vendo, a moeda social começou a circular no bairro. As pessoas iam comprar no comércio local, com a moeda social, comprava no posto de gasolina, comprava o gás, pagava o transporte, terminou que todo o bairro começou a querer empréstimo no banco nessa moeda social, porque o comerciante aceitava a moeda social e dava um desconto. Quando começou, tinha ali o desconto. Compre com a moeda local, com o dinheiro local, que é mais barato. O comerciante dava desconto, e quanto mais ele dava desconto, mais gente tinha interesse na moeda e mais pessoas compravam localmente. Paralelo a isso, o crédito para a produção, para surgir os mercadinhos, para surgir a empresa. Então, o próprio Banco Palmas, o Conjunto Palmeiras, o Bairro Hoje, ele em si só já é uma própria rede de colaboração solidária, porque um compra do outro, um produz em função do outro. Há uma verdadeira, digamos, conexão econômica, um circuito econômico local lá na comunidade, e aí foram surgindo várias empresas locais, acho que é o próximo slide, pode passar aí, querida. Foi esse processo de capacitação, formação, crédito produtivo e crédito para consumo, que fez surgir vários empreendimentos de economia solidária local. Vocês estão vendo aqui na tela a Palma Limp, hoje que é um material bom, de qualidade, tem parceria com as universidades, e faz material de limpeza, detergente, água sanitária, material de sabão, enfim, tudo que é material de limpeza, produz localmente. E por que essa empresa não quebra? Porque a gente compra nela. 90%, eu moro no bairro, no Conjunto Palmeiras, 90% de tudo que eu uso, tudo, da roupa, do alimento, do material de limpeza, eu compro nas empresas, nos empreendimentos locais de economia solidária. Aí a Palmas Natos, estão vendo aí a senhora com a Palma Fashion, que é a nossa grife, que faz as nossas roupas, as cooperativas, Prato Colorido, que na área da gastronomia, a Palma Copa, que faz a parte de construção civil, poda de árvores, construção de casas, enfim. A Palmas Net, que é a nossa internet do bairro, né? Vou mais falar isso na frente, as novas tecnologias, a inteligência artificial, os data centers, tudo isso é possível fazer na economia solidária. A economia solidária tem que pensar muito mais alto, a gente não pode pensar numa coisa menor, né? Então, o Palmeiras foi surgindo aí as várias empresas locais a partir dessa estratégia de rede. O Conjunto Palmeiras é uma grande rede de produção e de consumo local. Foi aí que a gente avançou também, pode passar, para novos produtos.
né? Em 2010, esse é um marco importantíssimo em nossa história. Em 2010, Companheiros e companheiras, vamos ligar o microfone aí que está atrapalhando a apresentação. posso seguir, né? Acho que não foi comigo não, né, gente? Sim, pode seguir. Pronto. Então, em 2010, a gente criou a Palmas Lab. A Palmas Lab é um coletivo de 30 jovens da comunidade, todos moradores de lá, temos programadores, desenvolvedores, e criamos um grande laboratório de tecnologia, que cria aplicativos, softwares, e foi desse coletivo da Palmas Lab, muitos deles mulheres programadoras, que é um desafio hoje na sociedade, que é um ambiente muito machista, e foi a Palmas Lab, né, nosso laboratório de inovação e tecnologia, quem criou, pode passar adiante, isso que foi o grande salto na rede de bancos comunitários, foi a plataforma É-Dinheiro. Nós criamos uma plataforma, um meio de pagamento digital, que circula em todo o Brasil, feito por pessoas da comunidade, pela economia solidária. Tecnologia importa, gente. Tecnologias têm que ser da economia solidária. A gente não pode entregar isso para as big techs, para as grandes corporações. Então, a Palmas, né, o É-Dinheiro Brasil, tudo aquilo que era moeda de papel, a gente fez agora um cartão digital, tem um aplicativo no celular, as pessoas compram por aproximação, e aí se cobra uma pequena taxa que vai para o fundo de crédito do Banco Palmas, e aí a gente vai se remunerando a partir do consumo. Ao invés de comprar com esses cartões Visa, Mastercard, esses todos americanos, que querem, inclusive, atrapalhar a soberania nacional brasileira, a gente tem o nosso próprio cartão de crédito, nosso próprio cartão de débito, a nossa própria maquininha, que é o celular do comerciante. E foi aí, quando a gente digitalizou os nossos processos, que toma-se, digamos assim, uma proporção nacional. Muito por conta. A escala nacional começa antes da digitalização, mas é com a digitalização que isso passa, sai do Palmeiras e vai para todo o Brasil. E aqui eu não poderia, toda vez que eu falar dos bancos comunitários do Brasil, da economia solidária, não posso falar do nome de uma pessoa que, se não fosse ela, eu não estaria aqui agora, chamada Paul Singer. Professor Paul Singer, que lá em 2005 chegou para nós do Banco Palmas, quando o Banco Central dizia que a gente era bandido, como todo mundo dizia que esse negócio de banco não ia dar certo, foi o professor Paul Singer, então secretário da Nacional de Economia Solidária, de nossa Senais, que disse, eu quero levar isso para todo o Brasil. Essa metodologia de um banco local, com a governança, com a gestão comunitária, com ampla participação popular, eu quero levar. E aí, Paul Singer começa essa experiência, nós começamos a ir para outros municípios do Brasil e formamos isso, que eu acho que é o próximo slide, vai passar, pode passar para a gente ver. Aí na digitalização, só para mostrar também que toda a parte de crédito nossa, nós temos um portal de crédito nacional, onde as pessoas dos bancos podem pegar crédito, também tudo digitalizado, e podemos passar para a outra, que eu acho que é a nossa rede que vai aparecer aí. Não, antes de falar da rede, vou continuar no... não, podemos continuar, antes de falar de nossa rede nacional, falar dessa nova fase lá em Fortaleza, no Banco Palmas. Nos últimos 3 anos, a gente se dedicou à transição energética. Não podemos falar de economia solidária sem pensar na questão climática, na transformação ecológica e energética. No mundo, mas no Brasil, para ficar aqui no Brasil, há um problema gravíssimo. O problema ambiental é mundial, mas no Brasil se cunhou o termo de transição energética justa, considerando justa só mudar da matriz carbonizada, petróleo, gás, carvão, para a matriz limpa, energia solar, energia eólica. Mas, em nome da transição energética justa, está se criando os verdadeiros bilionários da transição energética. São fazendas eólicas, são fazendas solares,
que prejudica o meio ambiente, expulsa os povos tradicionais. E nós nos decidimos, nos últimos 3 anos, a fazermos um programa de produção de energia comunitária. A gente já produz roupa, sabonete, sabão, já fazemos tantas coisas, agora a gente resolveu produzir nossa própria energia. Então, temos as composteiras comunitárias, onde os moradores separam lixo orgânico, vai para a composteira. Vocês estão vendo aí, as pessoas recebem uma contribuição através do cartãozinho da moeda social do bairro, cartãozinho feito de bambu, e vão comprar no comércio local a partir do lixo orgânico nas composteiras. O lixo reciclável, pode passar, o lixo reciclável vai para os ecopontos. Aí são as hortas, né, da composteira. O adubo que é feito vai para as hortas comunitárias, para gerar alimentos, e vão para nossas creches, vão para as famílias. Pode passar. E o lixo reciclável, aquilo que dá para reciclar, vai para os nossos ecopontos. São grandes galpões, onde as pessoas levam os resíduos sólidos, vendem esses resíduos, recebem o cartãozinho do Banco Palmas, recebem o pagamento e vão comprar no comércio local. E daí esses lixos são transformados, ou seja, a transição energética, a transformação dos resíduos, isso pode também ser feito na comunidade, e estamos nos preparando agora para fazer o gás de cozinha. Pegar toda a biomassa, todo o lixo orgânico, e já começamos a fazer os biodigestores para transformar o gás de cozinha. Mas dessa área, o que mais tem se desenvolvido, pode passar, no Conjunto Palmeiras, é a soberania energética das pessoas. A gente está produzindo energia solar através de pequenas usinas solares comunitárias. Fizemos a 1, a 2, a 3, vocês estão vendo aí. Então, já são 100 famílias que recebem energia produzida na comunidade e elas são proprietárias das usinas. Hoje a gente consegue vender energia elétrica, as famílias consomem, os associados, 70% mais barato do que vende a empresa de energia local, a concessionária, e elas são donas das próprias usinas. Então, a gente pode também, isso é um tema da economia solidária, colocar a produção de energia, biogás, energia solar, energia de biometano para os carros, a partir da organização popular, na própria comunidade, de forma autogestionária, onde os moradores não são só usuários, são proprietários. Eu passei por todo esse panorama do Conjunto Palmeiras, muito rapidamente. Eu quero chegar agora ao nível nacional, que eu estava falando agora há pouco. Pode passar, acho que agora vai chegar a rede nacional. Antes de chegar na rede, isso eu estou fazendo questão de insistir nessa forma democrática de governança. Então, lembrar daquela reunião que a gente fazia no barraco todo dia às 6 horas, para contar os mortos, tal. Todos os meses, nessa comunidade de 50 mil habitantes, a gente tem o G50. É uma brincadeira do G7 com o G20. São 50 lideranças da comunidade, o pastor, o líder comunitário, o presidente da associação de moradores, o representante dos comerciantes. A gente se reúne e coletivamente decide os projetos do Banco Palmas, os projetos para o bairro. Então, essa governança local, esse novo tipo de gestão, esse novo tipo de governança, esse novo tipo de democracia é fundamental quando se fala de economia solidária. Não basta ter o empreendimento, não basta ter o serviço, é preciso impor uma nova democracia. Nós estamos falando economia solidária como um novo jeito de se organizar a sociedade, a vida e a democracia. Eu quero me aproximar para o final, mostrando, eu acho que agora é esse slide que vai chegar, que todo esse desenvolvimento, pronto, finalmente chegou. Eu falei para vocês que em 2005, o professor Paul Singer levou essa experiência para todo o Brasil. Ele nos convidou, eles querem multiplicar esses bancos pelo Brasil. E nós saímos com vários parceiros da sociedade civil, movimentos sociais, universidades, fazendo capacitações e multiplicando isso pelo Brasil, e criamos uma grande rede nacional de 182 bancos comunitários. Não são
182 bancos não são todos donos do Palmas. O Palmas é só um. Cada qual tem sua gestão, cada qual tem sua forma de governança. Eu tenho mais 3 minutos para terminar? Pode ser? Pronto, já apareceu aí as carinhas. E daí, falei da rede nacional, pode passar, gente? Eu queria falar também para vocês, para poder abrir para as perguntas, que também o Brasil, a partir de 2017, o que foi muito importante, criou os bancos municipais. Alguns prefeitos, através de decretos, de leis municipais, tornaram essa metodologia uma política pública municipal. Então, começaram a pagar suas contas, pagar funcionários, benefícios sociais em moeda social. Isso é uma grande vantagem. É claro que precisa melhorar a governança, a participação, mas são 14 municípios do Brasil que não pagam mais suas contas nos bancos tradicionais, que pagam nos bancos comunitários. Para encerrar definitivamente, eu acho que agora vem o último slide, é um pouco os nossos, pode passar quando puder, aí pode passar reto, são os vários tipos de moeda, moedas comunitárias, moedas verdes, moedas municipais, a palma da mão, penúltimo, antes desse, que eu achei legal para vocês terem uma dimensão. Então, gente, hoje nós somos no Brasil, 182 bancos comunitários, temos mais de 400 mil pessoas todos os dias comprando com as moedas sociais em 25 mil comércios, credenciados essa rede de economia solidária em todo o Brasil, 95 municípios, mais de 14 mil transações, compras nos últimos 5 anos e mais de 4 bilhões de reais. Você pode dizer 4 bilhões é pouco em relação ao sistema financeiro, mas são 4 bilhões de reais que não ficaram nos grandes bancos, para o rentismo, para as bolsas de valores, ficaram na economia local, com essas taxas voltando e estimulando a produção, ressignificando o sentido, recuperando o sentido produtivo do dinheiro. É isso que nós chamamos de finanças solidárias no Brasil. Essa é um pouco rapidamente a história dos bancos comunitários, dos bancos municipais, dizendo que é possível, se temos um outro tipo de finanças, um outro tipo de governança, a partir da democracia participativa, da democracia feita pelos trabalhadores, alta gestionária e com a felicidade humana, que é o que interessa a nós todos. Eu peço desculpa por ter me alongado, mais essa introdução, e vou ficar aqui à disposição para conversar com vocês. Muito obrigado, gente. Maravilha! Gratidão, Joaquim, aí por ter contado aí a história e toda essa linda trajetória que nos inspira, mas também nos inquieta, né? E como é que a gente também vai pensando desde os nossos territórios essas possibilidades que sim, são possíveis, sim, elas acontecem, sim, elas existem, né? E movimentam nessa fase agora, isso que tu falou dos 4 bilhões de reais. Muito obrigada, só gratidão. Então, povo, agora nós vamos abrir para perguntas, inquietações, enfim, nesse diálogo aqui com o Joaquim. Enfim, ¿Les temos... parece si para organizarnos levantan la mano quienes quieren tomar la palabra? Nos organizamos así y también quienes no tienen micrófono pueden preguntar por el chat y levantamos nosotros sus comentarios. El primero que levantó la mano es Mauricio, así que le damos la palabra. Gente, boa tarde. Eu estou super feliz em participar desse evento agora. Joaquim, eu sou sessentão e vi reportagem daquela época sobre esse cartão, sobre o Palmas, e aí a vida leva a gente para um lugar distante. Eu estava muito distante e reviver isso agora foi muito importante. E aí eu tenho uma pergunta para você, que é a seguinte: lá em 98, a aproximação com a comunidade se deu de uma forma talvez um tanto difícil, mas se deu porque havia, inclusive, um pessoal mais politizado. Hoje, em tempos de IA, de internet, de WhatsApp, isso está um pouco melhor ou pior? Como é que você está vendo essa situação nos dias de hoje? Seria possível fazer um movimento desse do jeito que a gente está vivendo na internet? Muito obrigado, Joaquim. Abraço a todos.
Ah, Maurício aqui de Recife, Sintel e Ceal. Já respondo na sequência, como seria melhor? Acho que fazemos um bloco e aí depois podemos, aí tu responde todas, pode ser? Acho que eu estou inscrita agora para perguntar. Então, Joaquim, queria que tu falasse um pouquinho para nós, como é que vocês trabalham essa questão da inadimplência, se tem muito, como é que é, enfim. A gente já conhece um pouco da história, mas acho que é importante aqui para as demais pessoas também conhecerem como que é construído, por exemplo, o nome do banco, porque é um banco comunitário de desenvolvimento. No caso do que tu faz parte é o Banco Palmas, tem a ver com a comunidade Palmeiras. Mas eu vi, por exemplo, um banco que tem o nome de Banco Feiticeiro. Então, como é que funciona essa escolha do nome? Porque tem a ver também com a identidade daquele território, né? Enfim, mas queria que tu explicasse para nós, assim, como é que funciona essa questão das moedas sociais. Eu posso ter uma moeda social e usar ela a nível de Brasil, né? Tu já deu uma explanadinha, mas acho que é importante, talvez, para a gente poder saber um pouquinho mais sobre isso. É isso. Yo creo que estoy yo ahora para preguntar. Bueno, primero agradecer un montón y la experiencia realmente me parece impactante y me genera mucha alegría que hayan experiencias así en Latinoamérica. Me da un poco de esperanza sobre las cosas que podemos llegar a construir en nuestro país, en Argentina. Pero en el marco de CEAL, que es una organización internacional latinoamericana y caribeña, quisiera pensar si, o quisiera que nos acompañes a pensar las posibilidades de construcción de alguna experiencia con estas características desde una mirada internacionalista, de si es posible esta construcción en términos de una experiencia internacionalista con países hermanos de Latinoamérica. Maravilha. E aí para encerrar este bloco primeiro de perguntas, nós temos mais uma pergunta aqui no chat, do Javier. Ele pede para você aprofundar a metodologia que vocês utilizam com relação ao mapeamento territorial dos serviços, dos produtos e das necessidades locais. Como é que isso se vincula com a tomada de decisões comunitárias? Então, que tu pudesse fazer aprofundar, como é que funciona essa metodologia de pesquisa? E aí, já deixamos para o próximo bloco o William Lefeu inscrito para poder fazer a sua intervenção. Então, Joaquim, contigo, e depois a gente abre mais um bloco. Obrigado, gente, pelas perguntas. Começando aqui pelo Maurício, né? Sobre como é que se dá a comunicação hoje numa época digital. Naquela época foi mais fácil, era o teatro, era a música, era o teatro de rua, o jornalzinho comunitário, e hoje no mundo digital. Eu acho que o mundo digital ele pode ser uma grande oportunidade de comunicação para a gente, sem perder a esfera presencial. O nosso grande desafio no Palmas hoje é a nova geração, porque essa história tem 50 anos. Então, a partir do que os jovens vão nascendo, então eles vão perdendo essa memória que eu tenho aqui muito forte. Então, nós fazemos várias estratégias. Uma estratégia que funciona muito é o trabalho nas escolas. A gente tem um plano de educação nas escolas, a gente vai nas escolas, conta essa história para as crianças, faz oficinas com elas sobre a moeda social. Tem uma visita programada à sede do Banco Palmas. Lá no Banco Palmas tem uma maquete gigante na parede, de onde nós viemos, quem nós somos hoje, como é que funciona a moeda social. Nós temos um observatório, que são as televisões coloridas, com fotos e imagens, que os jovens estão lá e vão visitar as escolas. E tem as ferramentas atuais, de grupos de WhatsApp,
enfim, de Instagram, de Facebook, de mídias sociais. Eu acho que é um combinado, a gente não pode perder, tem que usar essas novas tecnologias, mas tem também que continuar com muitas coisas presenciais, principalmente pensando nessa nova geração. A geração que eu participo, ela tem isso muito fresco na cabeça. A nova geração, a gente precisa alimentar. E a gente faz um trabalho, eu destacaria aqui, dentre outras ferramentas, esse consistente trabalho com as escolas, lá com as crianças, muito fortemente, com várias dinâmicas de grupo, com vários jogos pedagógicos, para alimentar essa cultura da solidariedade e não deixar isso morrer. Então, é um pouco a mistura das duas coisas. Manter o presencial, aproveitar as novas tecnologias e desenvolver essas ferramentas todas. A questão da Elisiane, da inadimplência, a grande vantagem da inadimplência é que o banco é local. Esse banco tem 70 mil. Então, a gente conhece as pessoas. É isso que a gente chama de finanças de proximidades. É muito mais fácil visitar a casa de uma pessoa. Ah, eu quero um empréstimo para montar aqui um salão de beleza. As pessoas conhecem, ou atravessa a rua, vai na casa dela, fala com o vizinho. Então, as finanças de proximidade, que é a lógica da economia solidária, facilita muito para reduzir a inadimplência. E, claro, que também tem suas regras, seus critérios. Se a pessoa não quer pagar, a gente trata de um jeito. Se a pessoa está com dificuldade, trata de outro. Tem várias ferramentas, mas o grande lance de mediação da inadimplência as finanças de proximidade. Eu botei moeda social no Brasil e nem eu mesmo sei o que é que eu quis dizer com isso. Bom, não sei mais, desculpa, eu perdi, Lisiane. Se tu quiser lembrar qual era a pergunta, a segunda parte da moeda social, que eu esqueci a pergunta. Como é que funciona a questão da moeda social e se pode ter uma moeda social em nível de Brasil ou se ela é só local? Pronto, beleza. Essa moeda social, vou falar hoje. Hoje ela já é digital. A gente fabrica esse cartão, nós temos nosso próprio aplicativo, não precisa daquelas maquininhas, Cielo, Stone e tudo. A pessoa vai e compra no comerciante, ele pode comprar pelo aplicativo dele, como se fosse um Pix. Ele pode, como se fosse o nosso próprio Pix, pode comprar dinheiro do comerciante ou ele pode resgatar para reais. Ele vai lá, escreve, terá um botão quero trocar por reais, o nosso sistema troca moeda social e deposita na conta bancária deles em reais. É possível, que eu acho que essa é a mesma pergunta que a Elisiane fez no final, né, da moeda social, não, Elisiane é você, que a Sabrina fez, da moeda social a nível internacional. Veja bem, nós temos uma grande vantagem hoje, a rede de bancos comunitários no Brasil, de ter sua própria plataforma digital. O que faz que essa moeda só circule em um município é uma tecnologia por GPS. Os meninos da tecnologia, por GPS, circunscreve aquela região. Se você sair, ela desliga. Ah, mas se eu quiser fazer ela a nível nacional, eu posso? Posso. É só eu botar o Brasil no GPS lá, isso a tecnologia faz muito bem. A gente podia ter um cartão de crédito e débito da economia solidária no Brasil. Você imagina quantos milhões, toda vez que faz uma compra com isso aqui, gera 2% de taxa, que é bem mais barato do que os outros cartões. Esse 2% volta para o banco comunitário para estimular o seu crédito a juros baixíssimos, bem abaixo de mercado. Imagine se todo mundo no Brasil, de vez de comprar com seu cartão Visa, Mastercard, comprasse com o cartão de crédito e débito da economia solidária. Você imagina se o governo federal, que é uma grande bandeira nossa, pagasse o Bolsa Família em moeda social. Quem tiver o cartãozinho lá no seu município, vai lá na caixa, faz uma integração, a tecnologia faz isso hoje com muita facilidade e vamos pagar o benefício para comprar na comunidade ali, no município, e todas as taxas voltar para o banco, fazer crédito, para estimular os empreendimentos de economia solidária. Então, minha resposta, já antecipando a Sabrina, a gente podia pensar numa grande solidariedade global latino-americana. Estamos falando do BRICS, podia pensar algo para a América Latina, a partir dos bancos comunitários, das finanças solidárias. Vamos fazendo aos poucos e a gente vai desenvolvendo. Quem é da Argentina, culpa no Brasil, quem é do Brasil, culpa no Peru. Gente, seria fantástico. E a gente tem todas as possibilidades hoje, tecnológicas, de gestão, de fazer isso. No Brasil, no caso brasileiro, temos a SENAIS, que é uma Secretaria de Economia Solidária,
do governo federal que apoia essas iniciativas. Então, a gente precisa também globalizar a nossa solidariedade e, no campo das finanças, quem sabe, fazer o Banco Global Latino-Americano da Economia Solidária. Aí eu já respondo também a pergunta da Elisiane. Eu vou repetir, gente. Tecnologia importa. A gente não pode entregar para as grandes empresas de tecnologia, esses bancos tradicionais, as nossas experiências de economia solidária. A gente não pode deixar que as big techs... Nós estamos hoje começando a criar nossos data centers. Toda a ciência e tecnologia brasileira estão na Amazon, nesses grandes data centers internacionais. Por que não fazer pequenos data centers da economia solidária? E nós estamos desenvolvendo no Conjunto Palmeiras. Então, acho que eu respondi a questão já do Maurício, respondi da Elisiane, da Sabrina. Está faltando como funciona a pesquisa. Não peguei o nome do companheiro ou da companheira que fez a coisa. A pesquisa da produção e do consumo é um negócio que a gente adora. Porque a gente vai na casa das pessoas, e hoje a gente faz por um aplicativo chamado Palmap. Os jovens da comunidade, gostam muito porque são jovens, ele vai na casa da pessoa e pergunta assim, olha, o que a senhora já consome, em média, por mês? Ela diz arroz, feijão, sabonete, roupa, qual é a marca? Ele vai marcando aqui, qual é a quantidade. Quando acaba aquela pesquisa ali, você pode fazer por amostra, pegando, se é um bairro de 30 mil, pega 3 mil casas. Você já sabe tudo que ali produz e tudo que ali consome. Para que serve isso? Ora, se eu sei que nesse bairro se consome 40 mil sabonetes por mês, e se eu fizer uma fábrica de sabonete, contrato 10 jovens, faço uma fábrica de sabonete, uma campanha do Captive, compre o sabonete do bairro, é muito mais inteligente, é muito mais cheiroso e gera emprego para 10 jovens. Basta você comprar, é mais barato que o sabonete, você cria a consciência local e gera desenvolvimento local na economia solidária. Então, a gente precisa saber mapear para orientar o crédito. Do mesmo jeito, se alguém já produz, e isso acontece muito, alguém tem aqui um restaurante, aí a pessoa vai lá no Banco Palmos e pede um crédito. Eu quero fazer o quê? Eu quero botar um restaurante. Aonde é? Está a 100 metros do outro restaurante. Ou seja, se um der certo, quebra o outro. Aí vira a disputa, a concorrência. Aí o banco vai e orienta e fala, não, por que você não faz uma fábrica de doce? Porque você pode vender o doce para o restaurante. É reestruturar a cadeia produtiva local, um comprando, vendendo em função do outro. Então, por isso é fundamental eu mapear, eu saber tudo que todo mundo já produz, tudo que todo mundo já consome, para eu poder orientar essa grande rede local de produção e consumo. No salve-se quem puder, vá produzindo quem quiser, o melhor vende e o pior quebra. Essa é a lógica da loucura, essa é a lógica do fim do mundo, que é a lógica da disputa, nessa selva, só quem recupera é o leão, isso um ganha e o outro perde. Para isso serve o mapa da produção e do consumo, para orientar as cadeias produtivas locais. Eu acho que eu respondi, que eu sou ruim de resposta, viu? Eu esqueço tudinho. Anote e esqueço. Maravilha. Então, depois, se caso tu lembrar de mais alguma outra resposta, fica para próximo bloco, pode ser? Pode, eu acho que eu respondi tudo. Acho que sim. Da minha lista aqui. Então, Joaquim, a gente tem o William inscrito, a Milena, e depois também tem uma pergunta no chat. Então, o William. Salve, pessoal. Espero que se encontrem bem aí. Bom, Joaquim. Tchê, tu sabe que agora a gente se encontrou na FEICOP, né? E eu queria ter trocado uma ideia contigo de dúvidas, assim, né? Mas não deu, na correria da FEICOP, né? Mas, Tchê, a minha curiosidade, Joaquim, é como é que, e se isso impacta também, um pouco tu já falou um pouco na última resposta, né, desses levantamentos de informação das necessidades da comunidade, né? Mas a minha curiosidade é dessas compras virtuais, Joaquim, sabe? Shopee da vida, Mercado Livre, Amazon, né? Que tem um mundo de coisas numa tela, sabe? Que tu consegue comprar qualquer coisa. Como é que está sendo isso? Isso tem impactado aí na comunidade ou não, né?
as questões da educação popular, do trato, de conversar com as pessoas, faz efeito, mas eu tenho essa dúvida, sabe, que eu queria tirar contigo aí. Dali, meu querido, bom revê-lo. Alegria. Gratidão, William. Milena. Gente, boa tarde. Desculpa, eu estou com um problema na câmera, por isso que eu não estou conseguindo abrir. Queria parabenizar, Joaquim, pela excelente apresentação, pela metodologia que você utilizou e que nos ajudou a compreender muito essa experiência. Eu também tenho alguma idade, né? E eu pude ver essa experiência do Banco Palmas não tão de perto, mas pude, aqui de Pernambuco, acompanhar um pouco o que estava sendo construído no Ceará. E o povo do Ceará sempre se amostra, né? É impressionante, né? Joaquim, minha pergunta ela é simples, mas é da curiosidade de quem está hoje num observatório de economia solidária. A gente no DIEESE está num projeto junto com a Senais, estamos acompanhando todo o programa Paul Singer na medida do possível. E aí você traz uma experiência construída a partir de um conjunto Palmeiras, né, de uma comunidade em que ela cresce bom, enfim, ela toma a comunidade como um todo. E aí, pensando no que o PPS agora está fazendo, o programa Paul Singer, que é essa coisa dos territórios, da identificação dos territórios, dos planos de ação nos territórios, eu queria pedir a você se é possível você olhar para essa experiência e fazer uma conexão para a gente, que eu acho que é para todo mundo que está aqui. Em que medida que esse projeto do programa Paul Singer, né, na medida de que ele entra nos territórios do Brasil como um todo, ele faz uma caracterização desse território, ele identifica, de alguma maneira, os empreendimentos que estão lá, empreendimentos solidários, que nem são cadastrados ainda no sistema do CadSol, né? Nem todos, mas existem ali experiências territoriais que poderiam caminhar no sentido de como o Conjunto Palmeiras caminhou. Então, o que a gente precisaria para integração, articulação dessas políticas, olhar melhor para essa experiência, para que a gente pudesse estendê-la para o território nacional, pensando no que vocês conseguiram fazer numa comunidade e que, de uma forma muito brilhante, vocês chegaram até a produção de usinas, né? Usinas de transição energética, usinas comunitárias pequenas, onde de fato essa energia é apropriada pela comunidade, né? Então vocês chegaram até aí, é grandioso isso. Então eu gostaria muito de ver na sua fala qual é a possibilidade, como é que a gente pode construir, expandir isso, olhando, por exemplo, para boa parte dos agentes territoriais que estão aqui do programa Paul Singer. Eu acho que você pode nos ajudar muito. Muito obrigada. Maravilha. Obrigada, Milena. Obrigada, William. Temos mais duas perguntas aqui no chat. A critério de metodologia, né? A gente vai ler as duas perguntas, vai passar para ti, para você fazer fazer essa interlocução, né, a partir delas, e também fazer as considerações finais, porque o tempo já passou voando, né? Já são 17h20 aqui no Brasil. Então, para tu também ir se organizando na fala nesse sentido. Então, a gente tem a pergunta da Isabel, e ela pergunta se no âmbito nacional consegue, na plataforma, nessa que tu falou, né, trocar para fazer Pix em reais. Imagino que seja trocar a moeda social, né? E a Rose Elaine, ela pergunta: estou acompanhando o Banco Comunitário da Estrutural aqui no Distrito Federal. Que tipo de ajuda, entre aspas, o Banco da Estrutural pode ter do Banco Palmeiras, que já está consolidado?
Então, essas são as duas perguntas, várias intervenções a partir da tua fala também, muito bacana. Então, contigo, Joaquim, responder essas questões e também ir fazendo as considerações finais. Obrigado pelas perguntas, gente. Eu acho, vou começar pelo Banco da Estrutural, até pela minha relação afetiva que eu tenho lá com a Abadia, com o pessoal que tem de lá do Banco Estrutural, que é filiado à nossa rede. Então, a pergunta é nem como o Banco Palmas, como a rede brasileira de bancos pode ajudar e cooperar com o banco que é associado à nossa rede. Eu acho que a gente pode. O banco, quando começou, não era digital, era na época do papel, acho que está digitalizado. Ele pode hoje partir para a digitalização, e o uso de nossa plataforma é livre, ninguém paga para utilizar a plataforma. Mas eu precisaria, assim, colocando. Já conversei muito isso com o banco lá, a gente precisa de um ator local forte, que possa lá apoiar, talvez fazer até um pouco mais de investimento de recursos, reestruturar um pouco o banco, não sei se política pública, um programa, um ator local. A tecnologia, a estrutura do banco a gente consegue fazer até por obrigação, é um banco associado. Agora precisaria de um apoio mais concreto, de um ator local, porque eles perderam aí na pandemia, perderam os computadores, perderam toda a estrutura que tinha. A gente está procurando um ator local, mas é um desejo nosso importante que o Banco Estrutural, que é um banco estratégico, até porque está em Brasília, a capital, então é importante que esse banco, e eu particularmente tenho um carinho muito grande por ele lá. Mas fica aí o desafio. Voltando para as perguntas, até para eu não queimar os 17h30, pergunta do William. Olha, Shopee, Amazon, atrapalha muito. Você tem hoje uma enxurrada desse pessoal que você vai lá, compra produto 24 horas. É claro que atrapalha a lógica da economia solidária, a lógica local. A primeira coisa errada é ter a Shopee. Porque o que a gente acha que tem que ter essas plataformas digitais da economia solidária. A gente tem que enfrentar tecnologia, soberania digital e tecnologia como estratégia da economia solidária, como estratégia de soberania nacional. Então, o que nós estamos fazendo? Desenvolvendo uma série de aplicativos que as pessoas possam comprar através dela e aumentar essa conscientização, não obrigar a pegar esse produto lá fora, geralmente com o trabalho escravo e tudo isso que a gente está fazendo. Agora, atrapalha. Eu acho que o desafio é oferecer as alternativas locais de nossas plataformas e, através do trabalho de convencimento, mostrar que o nosso produto é melhor do que o de lá de fora. É claro que tem questão de preço, tem uma série de coisas. Eu acho que aí entra o poder público. Eu acho assim... Gente, tem uma experiência que eu gosto muito de falar, do Flávio Dino, quando era governador do Amazonas, governador do Maranhão. Flávio Dino fez uma lei chamada Lei Paul Singer, isso antes da pandemia, que ele pegou 300 produtos e elencou assim, eram produtos básicos, roupa, material de limpeza, lençol, vassoura, matéria para... Esses 300 produtos aqui eu compro de empreendimento da economia solidária sem licitação. Que ele deu uma enorme possibilidade de que nossos produtos ficassem mais baratos, mais competitivos. Então, se a gente consegue fazer um leque de produtos da economia solidária, cria nossas próprias plataformas, para livrar o povo da Shopee da vida, e iFood, tudo isso, enfim, a gente consegue mitigar. Agora, claro que atrapalha muito, é um desafio a gente convencer e a gente continuar mostrando que o nosso produto é melhor do que você comprar lá fora, porque tem toda a discussão da contabilidade sistêmica. Aí eu compro lá fora porque é mais barato. Tá certo, mas tu não compra localmente, e o jovem aqui que produz o perfume, tu não vai comprar, ele vai quebrar. Jovem desempregado vai roubar. Ele vai lá, rouba a tua casa. Então, o povo precisa entender de economia. Quando o povo entender essa lógica econômica, e é formação de base, gente, não tem outra. A gente faz isso diariamente, né? Está lá nas paredes, está lá nas escolas, mostrando como funciona, para onde é que vai o teu dinheiro, como é que funciona, quando tu compra na Shopee, quando tu compra aqui. Então, educação de base, educação popular para a economia solidária, para fazer o povo entender de economia. A coisa que mais o sistema quer é isso, que a gente não entenda disso. Ele não entende como é que funciona o dinheiro, ele não entende como é que funciona. Para ele, tanto faz. É mais barato, tanto faz. Pode desempregar, enfim. Não quero aqui me estender muito, só 3 minutos. A Milena fala uma pergunta que eu acho que é a pergunta do milhão. Como é que a gente vai relacionar o Paul Singer, o programa Paul Singer, que é extraordinário, a gente tem 500, acho que são isso, né? 500 agentes pensando comunidade, se relacionando com as comunidades, que é um programa extraordinário.
Isso me faz pensar. O Conjunto Palmeiras é uma experiência de soberania comunitária. É outra soberania. Não existe soberania nacional sem soberania comunitária. Quer salvar a economia do país ou do planeta, salva a economia local. Então, como que é essa soberania, essa governança comunitária, como dizia aqui um economista muito famoso do Brasil, Ladislau Dalbor, tudo que funciona tem um poder local. Então, eu sou suspeito, porque eu sou uma pessoa fruto de uma comunidade, né? Eu moro, vivo há 40 anos nessa comunidade. Eu acho que tem que reconhecer essa metodologia. E aí, na medida do possível, essa metodologia ser devidamente mapeada. Não só quantos empreendimentos tem, como é que se deu essa metodologia, quais são os passos, qual é o valor que tem. Eu me preocupo muito fortemente, aqui já serve até de sessão de desabafo, né? Eu me preocupo muito com a economia solidária do Brasil e do mundo como um todo, nessa onda de direitização, e querem tirar a comunidade e o poder popular como centro. Aí faz um banco comunitário, faz uma finança solidária, não precisa de comunidade. Não precisa de sociedade. Basta a gente fazer aqui uma tecnologia local, uma tecnologia mais sofisticada, e não precisa da comunidade participar, porque vai dar escala. Então, tem que mapear as metodologias que deram certo, por que é que o Banco Palma sobreviveu já há 28 anos, passando por todas essas crises de pandemia, acabou a Senais, acabou o financiamento, o Banco Central processou, há uma série de processos, mas é um canal de resistência. Então, essa estratégia de soberania local é fundamental, e eu acho que o Paul Singer, que tem essa pegada do território, ele tem que olhar para esses territórios, mapear isso, entender numa horizontalidade de conhecimento. Aí é outra discussão. A gente tem uma concepção muito colonial, que só a universidade tem conhecimento, que só a academia tem conhecimento. Tem uma extraordinária capacidade de conhecimento naquela comunidade onde ninguém tem curso universitário. Como é que se olha, como é que se mapeia essa tecnologia social, essa forma diferenciada, esse novo jeito de se fazer governança? Eu acho que aí tem um ponto de encontro, de convergência entre o programa Paul Singer e experiências como a nossa, de soberania comunitária, de soberania digital, de desenvolvimento que vem de baixo para cima. A gente olhar com isso com muito carinho e colocar isso. Aí a Mudinha é craque nisso, de colocar isso aí na agenda do programa Paul Singer, se é que já não existe, né? A última pergunta, até porque acabou o tempo, né? No âmbito nacional, trocar para trazer, sim, o Pix. Eu tenho um problema, que eu escrevo, depois não sei o que eu escrevi. Mas onde nossa plataforma, isso tem um negócio chamado OpenFinance. É um diabo de um nome em inglês, quer dizer, banco aberto. Então, a gente já consegue hoje, a nossa plataforma da economia solidária, se relacionar com o sistema financeiro oficial. Então, se eu tenho minha moeda social lá no Palmeiras, em qualquer canto do Brasil, eu digo assim, olha, hoje eu quero tomar minha cerveja e não quero pagar com a Visa, porque na hora que eu enfiar o cartão da Visa, vai 2% para os Estados Unidos. Eu quero bancar no meu cartãozinho aqui da comunidade, que na hora que eu pagar, vem 2% para o banco comunitário. Eu vou no meu banco, Bradesco, Santander, qualquer um deles, né? Vou lá e pelo Pix, eu baixo R$50, 100 por minha moeda social. Pelo OpenFinance, que é a interação entre bancos. Então, a plataforma Dinheiro já avançou para isso. Você pode tirar o dinheiro do banco do Satanás e botar o seu dinheiro aqui no Banco da Economia Solidária e, na maneira do possível, fazer suas compras, na maneira do possível, que a gente não... É claro que muita coisa não dá para fazer, comprar, porque a sua taxa não vai, aquele descontozinho não vai para as big techs, não vai para as Visa da vida, vai para a economia solidária, para os empreendimentos, para poder reinvestir em crédito produtivo. Gente, passou 1 minuto, eu quero agradecer imensamente esse coletivo, todo mundo que está aqui pensa mais ou menos na linha, na filosofia, na ética que eu penso que é da economia solidária, dizer que eu sou um cara extremamente entusiasmado, que é possível, já está em prática, a gente construir uma nova sociedade justa, humana, com justiça econômica, com o bem viver, recuperando sem perder nunca o espírito do Ubuntu. Nós somos, eu sou porque nós somos. Eu vim da teologia da libertação, de todos os valores. Então, está em construção já na humanidade. Isso nos alegra, com toda dificuldade, mas com muita alegria.
não é com tristeza nem com dor, com muita alegria, botando em marcha essa nova economia com toda a diversidade que ela pode ter. Então, vamos para frente. Muito obrigado pela oportunidade, pelo debate, e saio daqui mais animado do que eu entrei para ver tantos companheiros e companheiras nessa caminhada vitoriosa. Obrigado, gente. Todo cearense, sou do Ceará, para quem é do Brasil sabe, o cearense termina a reunião assim, é o grito do cearense, então vou fazer bem. É assim mesmo. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín. La verdad que la experiencia es maravillosa y el entusiasmo con el que contás la experiencia nos genera un futuro esperanzador y posibilidades de construir otras formas de economía, otras formas de vida y otras formas menos escindidas entre la vida, la educación, el trabajo. Y con Elise y los compañeros y las compañeras del grupo de trabajo de SEAL, preparamos para cerrar la lectura de un poema y lo vamos a leer ahora. El poema es Contra Narciso de Paulo Leminski. En mí yo veo al otro y al otro y al otro y al otro, en fin, decenas, trenes pasando, vagones llenos de gente, centenas. El otro que hay en mí es usted, usted y usted. Así como yo estoy en usted, yo estoy en él, en nosotros. Y es cuando estamos en nosotros que estamos en paz, aunque estemos a solas. Gratidão a todas as pessoas que vieram para esse diálogo, para essa reunião, para esse encontro, né? E permaneceram até agora. Assim como nossa gratidão ao povo que contribuiu na tradução aí, né? Tanto para o português quanto para o espanhol. Para nós é muito importante, né? Esse processo de a gente se entender também entre nós. Gratidão mais uma vez a ti, Joaquim, por ter disposto do teu tempo para vir conversar conosco e contar essa experiência que ela é fantástica aí e é uma referência para nós das finanças solidárias no Brasil. Em mim, eu vejo outro, e outro, e outra. Enfim, dezenas. Trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro, a outra que há em mim é você, você e você. Enfim, assim como eu estou em você, eu estou nele, eu estou em nós. E quando nós estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós, estejamos sozinhos. Então, gratidão, encerramos esse momento agora, dizendo que esse é o primeiro, nós vamos ter outros momentos, assim como essa experiência, né? Com outras experiências também da América, além, né, do Brasil, de outros países da América Latina, para poder compartilhar e também conhecer. Então, já fica o convite, e quando tivermos as novas datas, a gente também posta nos nossos grupos. Então, muito obrigada. E podemos colocar a nossa música final, né? Que culpa tem o tomate? La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate
que está tranquilo en la mata. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Até a próxima. Gratidão.